noite, minha gente. Mandar pro povo aqui, né? Foi os trancos e barrancos que eu consegui. Ó, quem chegou, manda aí pras amigas. Tava por aí, procurando um anjo bom pra me ouvir. Mandando aqui pra todas as pessoas. Eu sou feliz demais. Gratidão pela força que não me deixou desistir. Bom dia, ou boa tarde, né, minha gente? Mandando aqui as pessoas. No chão. E você que tá chegando aí, manda lá pra 10 amigas. Laia, la laia, la laia, laia. Olá! Gente, eu jurei que eu já ia ficar sozinha. Gente, hoje o povo deve estar todo mundo morgando no carnaval. Que bom que vocês vieram. Oi, Fabiane. Ó, manda aí, hein, pra 10 mulheres, todas as mulheres aí, ó. Clica nessa setinha aqui, ó, e manda pra elas, que hoje o papo vai ser muito top. A gente vai falar sobre autoestima. Oi, Silvia, boa tarde. Que bom, Fabiane. Hoje vai ser muito, muito, muito top. Até eu aprendi comigo mesma hoje, preparando esse conteúdo pra vocês. Domingo que vem é o último, hein? E como vocês passaram a semana? Gente, eu tava vendo, enquanto eu esperava você acabar, umas matérias sobre cabelo branco. A vontade que eu tô de deixar o trem, sabe? Será que eu vou dar conta, gente? Ai, meu Deus. Ó, que agora já é de 2 em 2 meses já tem que pintar. E eu odeio ficar refém de qualquer coisa na minha vida. Se um trem me faz me sentir refém, eu já fico estressada. Manda lá pras amigas. Mais 2 minutinhos e a gente começa. 1 minutinho. Hoje a gente vai falar sobre autoestima de 0 a 10. Qual a nota vocês dão pra autoestima de vocês, gente? Eu também gosto desse negócio de ficar sempre fazendo, sabe, uma coisa assim. Igual, agora eu tenho que pintar o cabelo durante 2 em 2 meses. Daqui a pouco vai ser de mês em mês. Daqui a pouco de 15 em 15 dias. Ah, não sei. Acho que cara, eu tô com 41, daqui a pouco eu tô com 50, daqui a pouco eu tô com 60 e tá tudo certo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Quem chegou aí? Quem tava aqui comigo semana passada? 10, ó. A Rose arrasando na autoestima. Parabéns. Nem eu tenho autoestima nota 10. Porque a gente tem que compreender o que é autoestima também, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Quem mais? Me dá notinha aí. Qual é a nota que vocês dão pra autoestima de vocês? De 0 a 10. Lídia, 5. Ó, Lídia, tá perigoso esse 5, hein? Quem mais? Quem mais? Qual a nota que vocês dão pra autoestima de vocês? Enquanto isso, a gente vai, né, recapitulando um pouquinho da nossa conversa da semana passada. Semana passada a gente falou muito, né? A gente falou sobre depressão. E a gente falou um pouco, né, sobre como combater a depressão, como identificar e combater, né, as ações que a gente precisa fazer para combater a depressão. Isso, também sou bem comigo, isso mesmo. Então vamos lá. E a depressão, na verdade, gente, ela é uma doença, né, advindo de um transtorno
emocional, né? Vamos dizer assim. E a baixa autoestima é um transtorno emocional. Acho que a palavra não é transtorno, eu vou encontrar a palavra certa, tá? Mas ela é uma deficiência, acho que a palavra melhor é essa, né? Uma deficiência emocional que pode gerar a depressão, tá? Assim como pode gerar também ansiedade, que seria o extremo oposto, né? Então, antes da gente falar, que eu vou falar um pouco sobre, né, como que eu resgatei minha autoestima e emagreci 22 quilos em um ano. Já vou deixando claro pra vocês que eu não vou dar dica de emagrecimento aqui, eu não sou nutricionista, tá? E não vou dar de, o que eu comi, deixei de comer, quando que eu treinei, deixei de treinar, não. Eu vou falar sobre gestão das emoções, né? Sobre como eu gerenciei as minhas emoções pra não usar a comida como anestésico, né? Acho que o mais importante em relação a essa questão, né, do emagrecimento é em relação a gente usar, né, a comida para anestesiar emoções que a gente não quer sentir, que a gente não está preparado para sentir, que a gente não sabe como administrar, né? Então vamos conceituar aqui o que é autoestima. Vamos ver se vocês estão realmente se dando a nota certa para a coisa certa. E para você que chegou aí agora, ó, pega a setinha aqui, esse aviãozinho aqui e manda aí para todo mundo aí do seu direct, né? Pra gente trazer aí o maior número de pessoas que a gente puder. Semana passada nós chegamos a 42 pessoas, né? Eu sei que hoje é domingo de carnaval, o povo tá em nota vibe, mas vai que, né? A pessoa chega aí e acha interessante essa conversa. Então vamos lá, ó. A autoestima, gente, é a nossa capacidade de valorizar ou não a nossa identidade, tá? É a capacidade de nós nos valorizarmos em todos os aspectos, tá? Não é só uma questão de vaidade. Vaidade é uma coisa, a autoestima é outra. A vaidade, ela compõe a vida. Nem sempre, né? Porque a gente também precisa começar a questionar essa questão de vaidade. Será que vaidade é só se maquiar, cuidar do cabelo, vestir uma roupa legal? Não, às vezes a pessoa tem outro tipo de vaidade. Às vezes ela não liga tanto pra aparência da pele, né? Às vezes ela gosta da pele dela do jeito que é, não acha que é necessário usar uma maquiagem. Eu fiz aí uns posts aí sobre, né, como preparar a pele, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? E aí dá pra ver a diferença da minha pele com e sem make. Lógico que minha pele com make, né? Ai, então alguma coisa no meu olho. Com make a minha pele fica muito perfeita, mas não significa que sem make eu também não me sinta bem, né? Eu falo assim, eu tenho meus dias riponga, assim, meio cara lavada, chinelo, rasteirinha, vestidão, e eu tenho os meus dias executiva de sucesso, né? Então, o legal é que a gente pode, né, brincar com as nossas diversas facetas, vamos dizer assim, né? Outra coisa importante, né, em relação à autoestima é o fato de estarmos satisfeitas com a gente mesmo, né? A gente saber que a gente tem pontos positivos, pontos a melhorar, mas a gente acreditar que mesmo tendo algumas coisas que a gente gostaria de melhorar, a gente está satisfeita com a gente mesma, né? Outra coisa importante em relação à autoestima é a nossa confiança em nós mesmas, né? É aquela coisa assim, aquela pessoa saber que ela confia nela mesma, ela acredita nas habilidades dela, ela acredita que ela é capaz de alcançar os objetivos dela, independente, né, de que área que seja, se é na saúde, se é espiritual, emocional, profissional, conjugal, paternal, fraternal, né, independente de qualquer coisa. E como que essa autoestima se constrói, gente? Como que a gente desenvolve uma boa ou uma autoestima, né? Alta de alto e baixo, autoestima é de estima com a gente mesmo, tá? Igual automóvel, é com U. Enquanto a alta é de grande e baixa de pequena, tá? A nossa autoestima, ela está diretamente ligada às pessoas com quem convivemos do 0 aos 12 anos, né? Principalmente aos nossos pais. Se os nossos pais foram pessoas que demonstraram atenção para nós e que elogiavam, encorajavam as nossas conquistas, né? Reconheciam o nosso valor, mostravam pra gente quanto nós éramos importantes para eles. Sempre quando tentávamos algumas coisas, se nos frustrávamos, eles nos davam apoio, se conquistávamos, eles nos reconheciam. Tudo isso faz parte da construção da nossa autoestima. E aí eu quero te perguntar, né? Para você que não tem uma autoestima legal ou para você que tem uma autoestima que você se considera ideal, como foi a relação com seus pais, né? E com a sua mãe ou com as pessoas com quem você foi criada? Às vezes você pode ter sido criada com um avô, com uma tia, com alguém da família, né?
Eu tive uma infância, uma pré-adolescência, né, marcada muito pelo meu pai, minha mãe e as minhas tias, né, irmãs da minha mãe, foram pessoas com quem eu convivi bastante, que tiveram interferência direta na construção da minha autoestima, né? E aí eu trouxe aqui já algumas coisas, porque a questão da autoestima, ela interfere lá no momento em que eu começo a ganhar peso, com 19 anos, que foi quando eu comecei, né, a ganhar peso, que eu vou falar sobre essa trajetória hoje. Então, por exemplo, qual foi a grande frase que a sua mãe falava de você pra você? Né? O que a sua mãe falava pra você? Ah, você é linda, você foi querida, você foi uma pessoa que eu desejei ter, eu amo a sua vida, tenho certeza que você vai ser uma pessoa fantástica. Foi isso que sua mãe ou seu pai falou pra você? Ou não? Vou dar um exemplo do que eu mais ouvi da minha mãe em toda a minha infância. A coisa que eu mais ouvia da minha mãe era: eu fiquei doente por sua culpa, né? Eu ouvia muito, né? Sempre quando ela tava nas crises dela, ela falava: ai, eu não sei por que você foi nascer, eu fiquei doente depois que você nasceu, né? Então, isso é uma coisa que interferiu muito na minha autoestima, né? E o que você ouvia do seu pai? Vou te dar um exemplo também, mas, voltando à minha mãe falou isso, né? Foi uma coisa que afetou negativamente a minha autoestima. Mas tem uma coisa que afetou positivamente, a vaidade. Minha mãe era uma mulher muito vaidosa, né? Então, eu aprendi a ser vaidosa com a minha mãe, né? Segunda coisa, o que seu pai mais falava de você pra você? Vou dar um exemplo, meu pai, né? Meu pai falava muito, meu pai era uma pessoa que ele não elogiava, até hoje, né? Não elogia, ele não parabeniza, ele não vê os pontos positivos, ele só vê os pontos positivos dele mesmo, né? E ele sempre é uma pessoa, aí ó, que é minha mãe, né? Olha aí, tá vendo? Isso aí afeta. Rose, vai acompanhando a conversa que você vai compreender como isso te afeta e principalmente o que você precisa fazer pra mudar, né? O que o meu pai mais falava pra mim era: quando você faz o seu melhor, você não faz mais que a sua obrigação, né? E aí eu aprendi que fazer o melhor era o comum, porque era a minha obrigação. Então, eu me lembro quando eu entrei na Mary Kay, né? E eu cresci muito rápido, conquistei coisas muito rápido, e o reconhecimento era algo que eu não entendia. Era tipo assim: uai, mas todo mundo não faz, não? Assim? Porque pra mim, fazer o meu melhor era a minha obrigação, não era nada extraordinário pra mim, né? Foi uma coisa que, de certa forma, me afetou negativamente, mas algo positivo que isso me trouxe foi que eu me tornei uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente comprometida, né? Que é a característica também dos meus pais. E aí, nesse vucu-vucu todo, outra característica que eu trouxe aí das minhas tias, né, que são as irmãs da minha mãe, que são pessoas com quem eu convivi bastante também na minha infância e pré-adolescência, é que minhas tias sempre me elogiavam, né, mas elas falavam assim, ó: apesar de todo o sofrimento que você passa com a sua mãe, você é uma boa menina, né? Eu sempre fui a sobrinha queridinha, né? Eu era a... Olha aí, ó. Anota isso aí, Rose, vamos ressignificar isso aí hoje, né? Então eu sempre fui, eu sou a neta mais velha, né? Eu sou a primeira neta de todos os netos, então eu era a queridinha das titias. E por ter uma mãe problemática, as minhas tias me protegiam muito, né? Então elas sempre falavam: nossa, minha filha, você é uma menina muito boa na escola, você é uma menina que cuida da casa, né? Apesar de todo o sofrimento, você é uma excelente pessoa, né? E minhas tias também me interferiram muito na questão da vaidade, né? E na escola a mesma coisa, né? A escola também é um ponto de apoio para nossa autoestima, né? Olha o que eu aprendi na escola também, né? Porque muitas vezes eu ia pra escola com as pernas cortadas das surras que eu levava da minha mãe. E lá eu era também, né, paparicada, vamos dizer assim, né? Apesar do sofrimento que eu passava com a minha mãe, eu era uma boa aluna. Mas o que eu aprendi? Né? Eu aprendi que pra ser boa eu tinha que sofrer, né? Que não era só pra ser boa, tinha que ser... Porque ser bom era ser bom dentro de um contexto de sofrimento, né? Olha que louco isso, gente. Quando a gente toma consciência dessas coisas e a gente compreende que não tem que ser assim e que principalmente a gente tem a capacidade de mudar tudo isso desde que a gente compreenda de que a gente cresceu e de que a gente tem autonomia para pensar diferente e sair do papel de vítima e entrar no papel de autora da nossa própria história, cara, a gente conquista um poder muito grande, né? Então, gente, tudo isso interferiu na minha autoestima. Eu tinha algumas questões que eu tinha uma alta
autoestima e algumas questões que eu tinha baixa autoestima, né? O que todas esses aprendizados que eu tive, né, esses padrões de comportamento que eu tive em relação, né, em relação à minha família, o que isso me trouxe, né? O que a baixa autoestima traz, né, para a vida das pessoas? Pessoas com problema de autoestima, elas se punem muito, tem um diálogo interno muito punitivo. Aquilo que ela ouviu dos pais, ela repete para ela o tempo inteiro, tá? Ela repete para ela o tempo inteiro. São pessoas que se autodesprezam, tá? E a forma como ela enxerga o próximo, a forma como ela se enxerga e a forma como ela enxerga o mundo, né? Ela é uma pessoa que ela não se reconhece, ela não se parabeniza, ela não vê os pontos positivos dela, ela só vê os pontos negativos e maximiza os pontos negativos, né? E elas nunca se gratificam por nada. Quando elas fazem coisas boas, quando elas fazem coisas extraordinárias, elas dão um jeito de encontrar um erro naquilo. Elas nunca veem o lado positivo das coisas. Olha que, né, que ligação que isso tem aí com a depressão, né? Porque isso é uma característica que, se potencializada, vai se tornar depressão lá na frente, né? Então, como que a gente desenvolve a autoestima? Né? Como que a gente desenvolve a autoestima? Mas antes disso eu vou trazer outras características. Essas questões que vieram dos meus pais, né, e das minhas tias e da escola, desenvolveram em mim alguns sentimentos, né? Culpa, né? Minha mãe fala, a culpa é sua, então é culpa, tudo é culpa minha, né? A gente faz as coisas, qualquer coisa que a gente erra, a gente se sente culpada, né? Outra coisa, ansiedade muito grande, uma ansiedade. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que usei comida como válvula de escape desde a infância. Só que a sorte é que eu só comia em casa, né? Então eu comia o que meus pais davam. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter poder aquisitivo pra comprar comida, aí que eu comecei a exagerar, porque eu comecei a engordar, depois eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? E uma necessidade de aceitação do próximo muito grande. Eu sempre fui uma pessoa que se destacou em todos os lugares que foi. Na escola eu era uma boa aluna, no trabalho também, em todos os locais que eu passava eu me destacava. E eu tinha uma necessidade do elogio que eu não tinha dos meus pais, né? Então, era uma dificuldade de aceitação. O meu processo de aceitação precisava muito do que o outro falava, né? E não do que eu falava. Isso se refletiu. Uma outra questão também, que eu não tive muito dos meus pais, foi o afeto corpo a corpo, né? O carinho, né? O toque, vamos dizer assim, né? E isso refletia muito nos meus relacionamentos, porque eu tinha uma carência, né? De toque, de abraço, disso que eu não tive dos meus pais. Então, tudo isso interfere muito nos nossos relacionamentos, né? Na forma como a gente se relaciona com o mundo. E aí, vou mostrar pra vocês como que isso começou a interferir no meu processo de ganho de peso, né? Que é mais importante que o processo de perda. Então, por exemplo, aos 19 anos eu comecei a trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, que eu pesava 59 quilos aos 19 anos. E com 21 anos, 2 anos depois, eu tinha passado dos 59 para os 68 quilos, que coincidiu também com a época que eu comecei a beber, né? A ingerir bebida alcoólica, porque eu não bebia. E aí, qual foi a minha ação para emagrecer? Eu tomei remédio para emagrecer. Na época, eu emagreci esses 8 quilos, né? Em 30 dias, e aí me mantive por um tempo. Dos 21 aos 23 anos, eu consegui manter meu peso nos 60 quilos. Foi quando eu comecei a namorar o meu esposo. E aí, naquela alegria do namoro, né? E vai pro boteco, aquela coisa, aquela vida noturna toda. Eu engordei 4 quilos aí em 3 meses, né? Mas aí foi de alegria, não foi de tristeza não, né? Dos 23 aos 25, eu consegui emagrecer, né? Eu consegui emagrecer. Porque eu fui na nutricionista e comecei a aprender a me alimentar. Mas sempre vivi aí, ó, nessa busca, porque eu usava muito álcool como estresse, né? Como válvula de escape para o estresse, que coincidiu muito numa época em que eu estava em ascensão profissional, né? Eu estava tinha acabado de me formar, construindo a minha carreira profissional, buscando um posicionamento profissional, coincidiu com a época que eu me casei, e aí juntou, né, essa mudança de casa, mudança de status civil, o casamento, o trabalho, a conquista de postos de trabalho, todo esse estresse que gerava em mim, né? Eu não tinha maturidade para administrar, eu usava a comida e o álcool como válvula de escape para me acalmar, para me tranquilizar, tá?
Dos 25 até os meus 29 anos, eu saí dos 64 para os 74, 10 quilos, né? Em 4 anos, dá 2,5 kg por ano. Gente, a gente engorda devagarzinho, a gente não engorda, pelo menos eu, né? Eu engordava devagarzinho, assim, ia perdendo um manequim por ano, vamos dizer assim, né? E aí, foi quando eu engravidei, né? Eu engravidei e pesava 74 quilos. E aí, na gravidez, gente, solamente fui pra 92 quilos, eu engordei 17 quilos na gravidez, trabalhando, né? Trabalhei até uma semana antes de ter meu filho, dava aula em 2 faculdades na época, ainda tinha outros serviços freelance, então o excesso de trabalho, né? A falta de um estilo de vida de qualidade, isso atrapalhou muito, né? Interferiu muito no meu processo de ganho de peso, né? Aí com o pós-parto, né? Em um mês eu perdi 11 quilos dos 17 que eu tinha adquirido e aí fiquei ali com 76 quilos. Foi quando eu decidi fazer a transição de carreira, né? Quando eu comecei a trabalhar com Mary Kay, em 30 dias decidi que eu queria me tornar uma diretora, né? Pra poder sair de um dos meus trabalhos para ter tempo pro meu filho. E aí, gente, de 2010 a 2014, né? Que foi a época de minha ascensão, né? Em Mary Kay, eu saí dos 76 e fui pros 85 quilos. Era assim, quanto mais eu trabalhava, mais eu comia, gente. Eu alimentava o sucesso com comida. Mas é porque eu realmente não conseguia ter um planejamento de tempo e um planejamento de vida que encaixasse uma atividade física, momentos de descanso, momentos de relaxamento, né? Para que eu pudesse realmente levar uma vida de qualidade com o crescimento profissional. E aí, em 2014, foi quando eu sofri o assalto, eu passei por um estresse pós-traumático e eu cheguei aos 92 quilos. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ali, ó, bem ali, pra onde eu tô olhando, que eu subi na balança, que eu vi que eu tava com 92 quilos e eu falei assim, gente, eu não tô grávida, porque eu só pesei esse peso grávida, né? Eu não tô grávida, não vai sair um bebê da minha barriga, eu não vou amamentar, então eu vou ter que tirar isso aqui realmente com muito trabalho, né? Com muita dedicação. E foi quando... aí eu fiquei com esse peso de 2014 até 2017, né? Aí eu foi aquela live anterior que eu falei do processo de restituição, de vencer a depressão. Foi o processo que eu fiquei de 2015 até 2016, metade de 2017, né? Trabalhando a questão da depressão. Em 2017 eu tomei a decisão de emagrecer, né? Eu tava na época com 90, eu ficava com 92, 91, 90, 92 porque eu fazia atividade física, né? Então eu consegui manter, olha só, eu consegui manter o meu peso, né? Mesmo no processo de depressão. E aí em 2017, né, eu tomei a decisão de começar o processo de emagrecimento, né? Pra quem me conhece sabe que eu fiz o método Magra pra Sempre, da nutricionista Karina Peloy, né? Quem quiser conhecer é só ir no perfil dela e, né, ela tem uma equipe que passa todas as informações. E aí, em um ano, eu perdi 22 quilos, né? Olha só, eu comecei a engordar em 2009. Foram 18 anos pra sair de 59 para 92 quilos. Olha só, 59, 69, 79, 89, 33 quilos. Eu levei 18 anos para engordar 33 quilos. Não é de um dia pro outro. Aí as pessoas me perguntam assim, mas por que você não emagreceu os 33 quilos? Gente, eu sou assim, não sou uma coroa ainda, que eu acho que coroa é lá pros 50, né? Mas eu sou uma mulher de 41 anos e a minha estrutura de colágeno já não está tão assim, né? Tão firme como eu gostaria. E quando eu emagreço muito, aparecem muitas minhas linhas de expressão, né? E eu acho que eu não preciso mais ficar com 60 quilos, né? Eu acho que um manequim 42, 40 fica bom pra mim. Por isso que eu não voltei a pesar 60 quilos, porque eu não me senti bem com esse peso. Eu acho que eu fiquei muito magra e eu não me senti bem. Pronto, né? Mas nesse processo, né, nesses 18 anos, olha só as emoções com as quais eu estava convivendo. Eu estava convivendo com o estresse do excesso de trabalho, a ansiedade, o excesso de trabalho por si só, frustrações, né, decepções, e tudo isso eu alimentava com o quê? Com comida. Gente, quando eu tomei a decisão de emagrecer, né, que eu comecei a assistir as aulas, e aí eu tirei tudo, né, porque pra emagrecer eu tive que tirar, né, o que eu comia que eu não como mais? Pão francês,
Pão de queijo também, pão de queijo hoje eu como, mas eu comia esporadicamente. Pão francês eu realmente tirei por causa do glúten, me faz muito mal, tá? A bebida alcoólica, né, que era o principal. Doce eu nunca fui muito de comer. Industrializados, basicamente foi isso. Quando eu tirei todos os alimentos que eu usava como anestésico pro meu estresse, ansiedade, excesso de trabalho, frustrações, decepções, eu me deparei comigo mesma. Eu me lembro direitinho, nas primeiras semanas, assim, que eu ainda não tinha compreendido muito esse processo das emoções, eu não tinha consciência de que eu alimentava as minhas emoções com comida. E eu me lembro direitinho, eu tinha um gatilho que dava sexta-feira, 18 horas, eu já começava a ficar com vontade de beber alguma coisa, né? Vou passar ali na distribuidora, vou comprar uma caixinha de cerveja para meu marido tomar uma no final de semana. Era todo final de semana, às vezes eu tomava chopp, tipo assim, todos os dias, entendeu? Eu passava no shopping, tinha trabalhado, tava cansada antes de ir em casa, eu passava no shopping, sentava ali na área de alimentação, bebia os 2 shopping e voltava para casa. Isso era quase diariamente, né? E antes de eu chegar nos 92 quilos, eu ainda misturava isso com remédio controlado, era louca, né? E aí dos 90, de 2014 até 2017, foi quando eu tirei os remédios, eu continuei bebendo e comendo. Então eu fazia isso todos os dias. Todos os dias eu alimentava as minhas emoções com álcool, praticamente, né? Então, naquele momento que eu tirei tudo, eu me deparei comigo. Eu me deparei com os meus sentimentos. Eu me deparei com os meus pensamentos, né? Eu me deparei com o meu cansaço. E eu virava assim, e agora? O que eu faço com isso? Eu me deparei com o meu estresse, né? Eu tenho dificuldade de lidar com o estresse. É um desafio pessoal hoje meu, né? Devido à busca do crescimento profissional. E é algo que eu tenho trabalhado comigo, estudado para isso, né? Para saber lidar melhor com o meu estresse. Meu estresse não, né? Com o estresse, que ele não é meu. Lidar com doença. No meu processo de emagrecimento, no ano que eu emagreci, foi o ano que mais coisas ruins aconteceram na minha vida. Bateram no meu carro, eu peguei dengue, meu filho quebrou o braço, né? Por quê? Porque eu precisava aprender a lidar com as emoções, né? Sem alimentar com comida. Então Deus manda, né? Olha, você precisa aprender a lidar com as suas emoções, né? Sem alimentá-las com comida, sem anestesiá-las com comidas. Aí as situações vêm para te treinar, né? Eu tive que aprender a lidar com frustrações, com decepções, né? Com decepções com pessoas, né? Do ambiente de trabalho. Então, quando eu me vi diante de todas aquelas situações, eu falei assim, meu Senhor, o que eu faço com isso? Eu não posso comer. Gente, eu lembro de eu chorar. Eu com dengue, em cima do sofá. A mulher bateu no meu carro, acabou com o meu carro. Até hoje ela tá pagando, né? Não posso falar não que ela tá pagando. Ela demorou um ano pra pagar, mas, né, tá pagando. E assim, e era uma época que a gente passou por um desafio muito grande no trabalho. E eu chorava porque eu não podia comer, né? E eu, nem comer eu posso. Eu chorava, gente, chorava. Eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, gente, se eu tô frustrada, o que eu tenho que fazer? Eu vou chorar. E eu chorava. E aí eu parava e pensava, né? O que eu posso fazer com essa frustração? O que eu posso fazer com esse sentimento? Eu não tenho o que fazer. Bateu no carro, a mulher não quer pagar agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de pagar, de arrumar o carro. E eu peguei, dei um jeito de arrumar o carro e fiz o que tinha que ser feito, entrei na justiça para ela pagar. Aí cheguei lá, a justiça determinou que ela podia pagar o valor em 29 vezes. Que bom! Naquele momento, gente, eu lembro que a emoção que eu mais trabalhava para lidar com todos esses sentimentos era a gratidão. Como diz o outro, só tem problema com o carro quem tem carro, né? Só bate carro quem tem carro. Então, naquele momento, eu tinha que agradecer que eu tava sozinha, que eu não tava com meu filho, porque foi uma batida feia. Eu fiquei com dores nas costas, assim, né? Porque com a batida, jogou tudo. Meu carro geralmente é cheio de produto, por causa de Mary Kay e tal. Tudo ficou... Foi um horror, foi um engavetamento. Eu tava no meio, né? Então, graças a Deus que eu não machuquei, que não aconteceu nada. Então... eu tive que ir em busca do meu autoconhecimento. Eu tive que ir em busca de como a Raquel lida com o cansaço. O que a gente faz quando a gente está cansada? Ao invés de comer, a gente descansa. A gente toma um banho, a gente toma um chazinho calmante, a gente, né? Eu gosto muito de passar creme cheiroso, assim, sabe? Tipo de lavanda, que relaxa o meu corpo, né? Gosto de sentar na rede, né? Eu gravo muito story sentando na rede. Então, como
que a Raquel lida com o cansaço? Eu tive que aprender a lidar com o estresse. O estresse vem muito do excesso de trabalho, né, gente? A gente pega as nossas 24 horas, né? A gente tem 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabalhar e a gente tem outras 8. E aí, ao invés da gente trabalhar só 8, a gente vai trabalhar as outras 8 para conseguir ter um estilo de vida melhor, né? Vamos dizer assim, nesse país tão injusto, né? Nesse país que a gente paga mais imposto do que qualquer outra coisa. Então, eu tive que aprender a reduzir um pouco algumas questões financeiras da minha casa para que eu pudesse ter um estilo de vida saudável, pudesse fazer atividade física, pudesse cuidar da minha alimentação, pudesse, né, ajudar a cuidar da minha casa, igual no final de semana, né, aqui em casa assim, geralmente meu marido cozinha e eu arrumo a bagunça. Então, tive que aprender a dedicar tempo para isso, tive que aprender a dedicar tempo para mim, né, a parar, refletir, meditar, orar, né, a me conectar comigo mesma. Tive que aprender que sim, eu vou ficar doente. Eu sou humana, ainda mais em época de coronavírus. Eu vou ficar doente. Como eu vou lidar com a doença? Eu vou me cuidar e não me encher de comida. Como que eu vou lidar com a frustração de não conquistar uma meta que eu desejo, de não conseguir desenvolver algumas habilidades no tempo que eu gostaria? Como eu vou lidar com isso? Com auto-perdão. Como que eu vou lidar com as decepções com as pessoas, né? Baixando o meu nível de expectativa. Então, tudo isso eu desenvolvi na minha formação em coach, né? Pelo método Augusto Cury. Eu fui compreendendo as minhas emoções, compreendendo cada emoção que me fazia mal e aprendendo a lidar com cada uma delas, né? E nesse processo de identificação das emoções que me faziam comer mais, né, das emoções com as quais eu não sabia lidar, com as dores que eu não suportava sentir, eu tive que aprender a me conhecer, né? E aí eu tive que aprender a me autovalidar. Eu me lembro até hoje, um dia eu conversando com uma das coaches, né, que me acompanhou em um dos processos que eu fiz, e eu falando pra ela da necessidade que eu tinha de validação. De virar assim, não, isso aí que você tá fazendo tá certo, é isso aí mesmo, né? Eu sabia que eu tava fazendo era certo, por exemplo, no trabalho, mas eu não ficava 100% confiante, né? E na falta de alguém para fazer isso por mim, eu tive que eu mesma fazer isso por mim. Eu me lembro muito bem, no meu início do processo de emagrecimento, eu tinha duas crenças muito fortes, né? Eu tinha uma crença que era assim, eu mereço comer, né? Porque trabalho tanto, vivo cansada, tão estressada, tanta responsabilidade. Nossa, eu mereço comer o que eu quero. Era assim que eu trabalhava comigo, né? E eu troquei o eu mereço comer pelo eu mereço ser magra e ter saúde, né? E a segunda e mais dolorosa crença que eu tinha era: você não vai conseguir emagrecer, né? Porque lembra lá que desde criança meu pai falava pra mim, quando você faz as coisas, quando você dá o seu melhor, você não faz mais que sua obrigação? E como quando eu conquistava as coisas, eu não tinha validação de ninguém pra falar, parabéns, é isso mesmo, você consegue, porque a criança precisa disso, né? A criança precisa dessa validação. Como eu não tinha isso, eu nunca sabia se o que eu estava fazendo era certo. Então, muitas vezes, eu estava fazendo certo, e as coisas não davam errado, não davam certo, e eu começava a me culpar, né? Ah, isso não vai dar certo, não vai pra frente. E aí eu contei muito, né? Graças a Deus, a Karina Peló é uma profissional excelente, e ela me ajudou muito nesse processo, né? Que eu lembro direitinho que eu coloquei isso lá no grupo das alunas, e ela falou assim, ó, fala assim pra essa criança que tá falando que você não vai emagrecer. Fala pra ela assim, ó, tá bom, tô indo ali treinar e fazer minha alimentação saudável. Continue fazendo o que é certo, né? E aí eu desencanei. Eu lembro assim que o processo de emagrecimento ele não é linear, né? Você não só emagrece, você emagrece, não emagrece, engorda por causa do período menstrual e assim por diante. E tinha semanas que às vezes eu saía da dieta mesmo e não emagrecia ou até engordava. E era muito difícil lidar com tudo isso pra mim, né? Aquilo abalava a minha autoestima, abalava a minha autoconfiança, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, ó, quer saber? Presta atenção. Eu vou treinar, porque eu gosto de treinar, treinar me faz me sentir bem, alimenta, né? Me dá os hormônios do bem-estar que combatem a depressão. Então eu vou treinar de qualquer jeito, eu não treino pra emagrecer, eu treino porque eu gosto. E eu vou me alimentar bem, porque a alimentação saudável estava me trazendo bem-estar.
né? Ela estava me trazendo bem-estar mesmo. Eu tinha energia, eu me sentia bem fisicamente, eu conseguia ser mais produtiva no trabalho, porque eu estava alimentada. Porque a falta, eu não era de comer verdura, detestava, comer verdura ainda é um desafio para mim, não é algo palatável para mim, eu como porque eu sou disciplinada e procuro fazer, né, com que fique gostoso, né, buscando receitas e tal. Mas eu não gostava de verduras, ou seja, eu estava muito desnutrida porque eu vivia de carne e carboidrato. Eu gostava de fruta, mas eu trocava fácil uma banana por um pão de queijo, então eu estava desnutrida. Eu sentia falta de energia devido à desnutrição, né, que a alimentação não saudável causa na gente. E aí, no que eu mudei minha alimentação, mesmo não estando emagrecendo na velocidade que eu queria, eu conseguia ter energia, né, ter esse bem-estar. E eu falei assim, quer saber, olha, esse vai ser o meu jeito de viver. Se isso me trouxer emagrecimento, beleza. E eu continuei. Demorei a emagrecer? Demorei. Eu levei, tem pessoas lá no grupo que emagrecem bem rápido. Eu levei 1 ano para perder 22 quilos. Por quê? Porque eu tinha o hábito, né? E eu procuro controlar esse hábito de comer muito. Né? Como que eu adquiri o hábito de comer muito? Olha isso, gente. Quando eu comecei a trabalhar, na Teleguai Celular, que hoje seria a Vivo, tá? E aí eu comecei a trabalhar no Carrefour. E eu trabalhava das 4 às 10, naquele regime, né, de 6 horas. E eu tinha 15 minutos pra comer, né? E aí naqueles 15 minutos, gente, eu enchia a barriga no máximo que eu conseguia, porque eu não sabia quando eu ia comer de novo, né? E aí eu adquiri esse hábito. Toda vez que eu sentava pra comer, eu comia muito. Muito, muito, muito. E, nossa, eu brincava lá, as meninas MPS que estiverem aqui, né? Eu falava assim, né? Que eu era pedreira fitness, né? Porque enquanto eu não sentia a barriga cheia, eu não parava de comer, né? Eu não comia só a quantidade necessária. Eu precisava me sentir aquela coisa, ai, tô cheia, né? Tô satisfeita. E isso é um comportamento que não chegava a ser compulsão, não. Não, a compulsão é diferente. A compulsão é diferente. Essa é boa de prata mesmo, é pedreirona mesmo, entendeu? Gostar de comer, né? De comer bem, mas não chega a ser compulsão, não. Porque a compulsão, ela não é seletiva, tá? A compulsão você come o que tiver até a barriga doer. Agora eu selecionava o que eu ia comer, não comia qualquer coisa. Então vamos lá, né? Então o que aconteceu nesse período? Eu precisei aprender a me conhecer, a compreender como a Raquel funciona, a compreender o que deixa a Raquel feliz, o que deixa a Raquel triste, a compreender o que move a Raquel, o que decepciona a Raquel. E o que fazer quando eu estiver triste, e o que fazer quando eu estiver decepcionada, e o que fazer quando eu estiver frustrada, né? A autoestima, ela necessita, né? A gente desenvolver a autoestima necessita desse autoconhecimento, né? Porque a gente só vai valorizar e a gente só vai estar satisfeito com algo que a gente conheça, né? E principalmente compreender que nós temos dois lados. Que nós temos lados positivos e lados não tão positivos. Vou falar que é negativo. Que são coisas boas e coisas que não são tão boas. Que são coisas que a gente admira e coisas que a gente não admira. O problema é que a pessoa que tem baixa autoestima, ela foca exclusivamente naquilo que ela não tem de bom. Ela se chicoteia, né? Acho que a palavra é essa. Ela se chicoteia o tempo todo. Nada do que ela faz tá bom. E aí ela precisa se conhecer e se valorizar. Ela precisa ouvir os conceitos e as frases negativas que ela fala pra ela mesma. Isso é muito importante, gente. Presta atenção que eu vou falar. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Tá. Essa aqui eu acho que é uma das partes mais importantes desse processo. Ela precisa compreender ela precisa parar pra se ouvir. Acho que essa é a palavra. A gente vive num mundo hoje tão corrido, tão cheio de atividade, tão cheio de, né, de vucu-vucu, ainda mais agora com a interferência das redes sociais, né? Essa aqui é uma interferência positiva, espero eu, né? Mas com tanta interferência das redes sociais, que a gente não para mais pra se ouvir. Eu sempre falo para os meninos assim, ó, gente, se você sentir uma dor no estômago, você não vai procurar um médico? Se você sentir uma dor de cabeça muito forte, você não vai procurar um médico? Tristeza, ansiedade, angústia, pensamentos negativos são dores emocionais. E aí, na hora que você está sentindo uma dor emocional, você não para para perceber o que está causando aquilo? Você não para para procurar um profissional? Você não para procurar, às vezes, necessário um medicamento?
E as pessoas estão anestesiando. Se tá aquela pessoa que tem uma dor de cabeça frequente, ela só toma analgésico. Porque o analgésico é anestésico, gente. É o analgésico, ele tira a dor, mas ele não resolve o problema. E as pessoas estão tomando anestésicos, principalmente a comida, o álcool, né? As compras, o sexo, filme pornô, etc e tal. Então as pessoas vão alimentando, né? Vão anestesiando as suas emoções negativas com tudo isso. Até que chega uma hora que o negócio explode, certo? Então, a gente precisa se conhecer. Se não estou me sentindo bem, por que não estou me sentindo bem? E como eu faço para resolver essa questão? Se eu estou me chicoteando demais, né? Se eu estou me chicoteando demais, se eu estou não validando as minhas qualidades o tempo inteiro, eu preciso parar para pensar, por que eu estou me tratando assim? Por que eu não consigo reconhecer o meu valor? De onde vem isso? E muitas vezes você tem que voltar lá. Na primeira vez que você se sentiu mal consigo mesma, na primeira vez que você não se sentiu validada, na primeira vez que você não se sentiu reconhecida, na primeira vez que você não se sentiu grata, né, gratificada por algo que você fez. E você precisa ir lá se encontrar com essa pessoa. E você hoje, adulta, né, muitas vezes a gente fala muito do conceito de criança ferida, né? Muitas vezes você, como adulta, precisa virar assim, eu não preciso mais. Eu sou adulta, eu consigo me autovalidar, né? Eu consigo me gratificar, eu consigo me recompensar, eu consigo reconhecer o meu valor. Sem necessariamente, né, depender que outro ou terceiro, seja pai, mãe, família, companheiro, filhos, sem que essas pessoas estejam o tempo todo, né, te ajudando a se autoafirmar. Tem uma coisa muito legal aqui, né, que fala que a grande característica das pessoas que têm baixa autoestima são, eu até anotei aqui para falar para vocês, o complexo de inferioridade, que vem muito da comparação, né, então tô sempre comparando-me com o outro, eu me sinto inferior, né? Não valorizando a história de vida que eu tenho. A pessoa que tem baixa autoestima, ela tenta o tempo todo agradar o outro, né? Como uma forma de se sentir importante. É uma pessoa, geralmente, pessoas com baixa autoestima são perfeccionistas. São aquelas pessoas que têm dificuldade de assumir riscos porque tem medo de errar, tem dificuldade de finalizar as coisas porque acha que nunca tá bom, nunca termina, né? São pessoas que têm extrema preocupação com a opinião do outro, né? E do que os outros vão pensar. São pessoas que geralmente não usam redes sociais, né? Às vezes você tem na sua equipe pessoas que você gostaria, né? Olha, usa rede social que você vai ter um resultado melhor. E ela não usa, por quê? Porque ela tem medo da opinião do outro, né? E ela dá muita importância para a opinião do outro, porque ela não tem uma opinião formada sobre ela mesma, né? Então, nesse processo, gente, a gente precisa parar e se olhar. E eu vou deixar um exercício para vocês, né? Esse exercício tá até aqui do meu lado, que é o exercício da autovalidação. Se você jogar no YouTube, validação, você vai entrar em contato com um filme. Não é um filme, não, é tipo um documentário. São duas partes, ele é em preto e branco, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui enquanto a gente vai falando. E esse filme fala sobre o poder da validação. Quer ver, ó, que eu lembrei agora, por isso que eu tô falando. Que eu falo, aqui, ó, validação, poder do elogio e da positividade. Assistam esse, né, são duas partes de 15 minutos, ele é bem rapidinho, mas ele é lindo, tá? Então, essa validação, gente, a gente tem que parar de esperar essa validação de terceiros e começarmos a nos aceitar. Nos aceitar com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, né? Eu, por exemplo, gente, eu não tenho problema com vaidade, eu sou bem vaidosa, eu gosto de me cuidar, mas eu tenho umas coisinhas que eu não gosto em mim. Tudo bem, por exemplo, a minha testa é muito grande, né? Eu brinco com vocês, né, que na fila da testa eu entrei 10 vezes. Quando eu era adolescente, isso era um problema pra mim, hoje não é mais. O meu nariz também não é aquele nariz de modelo, eu tenho a papadinha, por causa do emagrecimento o seio ficou flácido, eu tenho a pochetinha ainda, né, da diástase, né, que eu fui mamãe, para eu perder ela eu vou ter que emagrecer demais, eu não tô afim de emagrecer demais, não tô afim de fazer lipo, não tô afim de colocar silicone, não tô afim de seguir os padrões de beleza impostos pela sociedade. Então tudo bem.
porque eu me aceito como eu sou, né? Do ponto de vista do trabalho também, tem algumas ações que eu estou disposta a fazer, tem outras ações que eu não estou disposta a fazer e tá tudo certo, eu sou independente, né? Assim como em relação aos pais, em relação aos amigos, em relação né, a um cônjuge e aos nossos filhos. A gente precisa se aceitar, a se posicionar e a colocar limite nas pessoas, né? Pessoas que têm baixa autoestima, elas se importam muito com a opinião dos outros. E quando elas se importam muito com a opinião dos outros dão opinião tanto que dá e mais um pouco. Gente, vocês precisam compreender uma coisa em relação a isso. As pessoas, vocês estão me vendo, vocês estão recebendo essa informação de mim a partir do ponto de vista de vocês. A partir da história de vida de vocês, vocês me enxergam. Se eu perguntar para cada uma de vocês aí, o que fez sentido para vocês hoje, na fala que eu tô trazendo para vocês, cada uma vai falar uma coisa. Cada uma vai falar uma coisa diferente. Por quê? Porque cada uma de vocês tem uma história de vida. Agora, imagina a gente tentando agradar 50 mil pessoas com 50 mil histórias de vida diferentes. Amor, nem Jesus Cristo agradou o mundo, sendo ele perfeito, sem pecado, quanto mais a gente. Não é verdade? Então a gente precisa se autovalidar, saber quais são as nossas qualidades, porque temos muitas. E aí quem tem baixa autoestima, gente, se eu falar pra vocês, gente, apontem 10 qualidades e 10 defeitos. Gente, a pessoa que tem baixa autoestima, ela encontra os defeitos dela em 5 segundos, né? Em 1 minuto ela escreve os 10 defeitos dela e as qualidades ela não consegue enxergar, né? Por quê? Porque ela só enxerga o ponto negativo dela mesma, ela precisa ainda, ela não amadureceu, né, o músculo da autoestima, ela precisa ainda da validação do outro. E isso é injusto, porque as pessoas não têm obrigação de ficarem nos autovalidando. Nós é que devemos sim nos valorizar, nos reconhecer, nos conhecer e potencializar os nossos pontos fortes, né? A gente precisa compreender que sim, somos seres, né, com qualidades e com defeitos, e por isso somos únicos, né? Pararmos de nos comparar. Hoje, com a questão, eu tenho lido cada reportagem sobre cirurgia plástica, cada coisa assim que as pessoas têm perdido a vida, um exemplo que eu fiquei assim, chocada. As pessoas colocam esses filtros aí, eu nunca usei esses filtros, gente, não gosto de usar esses filtros. Eu não tenho nem tempo, eu não sei nem como é que usa. Usa esses filtros aí dessas blogueiras, aí elas ficam parecidas com as blogueiras, né? E elas vão no cirurgião plástico pra fazer uma cirurgia pra ficar igual às blogueiras. Gente de Deus, pelo amor de Deus, vocês são lindas e maravilhosas do jeito que Deus mandou vocês pro mundo. O que vocês precisam é cuidar desse templo que Deus deu, que é o nosso corpo, né? Cuidar dele com amor e carinho. Se você começa a cuidar do seu corpo com amor e carinho, naturalmente você vai conquistar um corpo saudável. Eu não tô falando de magreza, tô falando de um corpo saudável, no qual ele seja funcional, ele te ajude a conquistar, a viver a vida que Deus te deu, certo? E outra coisa muito importante que a gente precisa compreender, né? Uma vez que a gente compreende que a nossa autoestima ou a nossa baixa autoestima, alta autoestima e a nossa baixa autoestima vem dos nossos pais, vem das pessoas com quem convivemos, a gente precisa aprender a perdoar, né? Acho que isso é um dos pontos mais delicados do processo. A gente precisa reconhecer os danos que tivemos, sim. A gente precisa perdoar essas pessoas que nos causaram esses danos e esses prejuízos, compreendendo que elas são pessoas que também, né, passaram por dificuldades, que também receberam, que também tiveram prejuízos e danos das pessoas que criou, né, que foi responsável pela formação delas. Porque só fere quem tá ferido. Já viu gente feliz? Não faz mal pra ninguém. Gente feliz, bem resolvida, vê tudo lindo, tudo maravilhoso. Agora, gente mal resolvida, gente com baixa autoestima, gente que não se ama e não se valoriza, vê defeito nela e como ela se vê, ela vê o mundo ao redor. Então, a gente precisa parar de reclamar do nosso passado, isso é importante, né? Parar de reclamar, porque a gente não muda o passado, a gente só muda o nosso presente e o nosso futuro. Mas como? Sendo gratas, perdoando e sendo gratas pelas pessoas que são as responsáveis. Foi como tinha que ser, entendeu? Se a gente aprender que, olha, foi como tinha que ser, o que sou é isso, tem isso que eu gosto, tem isso que eu não gosto. Eu vou valorizar o que eu gosto e vou procurar
né? Se eu não conseguir mudar, saber conviver ou diminuir os danos que eu posso causar a mim mesma, né? A gente tem que parar de focar no negativo da gente, entendeu? E eu te desafio a escrever aí hoje 30 autoelogios. Eu vou ler os meus aqui só pra vocês terem uma ideia. Ó, os meus, não sei se dá 30, mas dá um bocadinho. Ó, eu sou inteligente, eu sou disciplinada, eu sou determinada, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou esforçada, eu sou comprometida, eu sou dedicada, eu sou amiga, eu sou influente, eu sou abençoada, alegre e animada, eu sou visionária, sonhadora e eficiente, eu sou produtiva, persistente e estratégica, eu sou ponderada, eu sou boa mãe, sou boa esposa, eu sou organizada, eu sou tranquila. Tem algumas coisas que eu tô me convencendo, tá? Como tranquila. Eu sou entusiasmada, eu sou extrovertida, eu sou contagiante, eu sou empática, eu sou simpática e eu sou carismática. Então eu te desafio a começar a construir aí a lista das suas qualidades. Se você não dá conta de 30, começa com 2. Mas a gente tem que começar... Eu lembro quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a perceber pequenas ações diárias que eu precisava de uma qualidade para executar. Exemplo, acordar às 5 horas da manhã para ir treinar. Para você acordar às 5 horas da manhã, você tem que ser esforçado, não tem? Quem aí acorda às 5 horas da manhã, né? E para levantar, eu tenho que ser disciplinada. Para acordar esforçado, para levantar disciplinada. Para arrumar tudo e ir para o treino, eu tenho que ser comprometida. E às vezes a gente não valoriza essas pequenas coisas. Vamos dizer uma coisa que você faz muito bem. Para pensar aí e uma coisa que você faz muito bem. Imagine todas as habilidades necessárias que você precisa para executar isso. Por exemplo, eu dou muito bem em treinamentos, né? Vocês estão gostando das lives? Fala aí pra mim, gente, vocês estão gostando das lives. Eu sei que eu sou muito boa de fazer isso. Por quê? Porque eu sou estudiosa, eu sou inteligente, eu consigo, né, misturar as informações, trazer o conhecimento, né, ler isso, ler aquilo, trazer com a minha vivência, trazer pra vocês. Isso é uma habilidade que eu tenho, que eu desenvolvi, viu? Desenvolvi, eu não tinha essa habilidade. Desenvolvi essa habilidade. Eu tenho que ser estudiosa, né? Eu tenho que ser comprometida. Então, olha só. Outra coisa que eu tenho certeza, né? Quem aqui for. Quem aqui é mãe? Gente, quem decide ser mãe é a bicha mais louca que existe na face da terra. Presta atenção. O menino entrou. Pra ele entrar já é um processo, né, gente? Porque pra entrar a gente tem que ter conquistado um boy magia, né? Então, ó, pra fazer bem comida, você tem que ser amorosa, porque comida é amor. Você tem que ser... Ai, gente, a palavra tava aqui. Ó, que ótimo. Você tem que ser criativo. Gente, eu não sou criativa na cozinha. Cara, eu não sou criativa na cozinha. Você tem que ser organizada pra você saber fazer as coisinhas ali. Gente, pra você fazer comida, você precisa de muita habilidade, né? Então, vamos falar de mãe. Gente, pra ser mãe, a primeira coisa que tem que ser pra ser mãe é corajosa. Porque, cara, pra entrar é uma beleza, né, gente? E passa aí, seja cesárea ou parto normal, gente. Eu fiz parto normal com medo da dor da cesárea, com medo da cirurgia. Tem mulher que faz a cesárea com medo do parto normal, porque não pode ter. Mas, gente, os dois jeitos de sair é doloroso, então você tem que ser corajosa. E depois você doar o seu corpo, gente, doar o seu corpo para gerar uma outra vida e doar parte da sua vida para desenvolver um outro ser humano. Cara, é muita habilidade que você precisa para fazer, entendeu? Então é importante, né, que a gente compreenda, que a gente valorize o nosso positivo, compreenda os pontos a melhorar e busque a sua melhoria. Por exemplo, em 2017, quando eu comecei a formação em coach, eu era uma pessoa muito impaciente. Muito, eu não tinha paciência com as pessoas. Eu era uma pessoa muito mal educada, muito grossa. Eu era grossa, isso é a palavra. Eu era grossa com as pessoas. Eu não tinha papas na língua. Eu não parava para pensar se o que eu ia falar ia doer no outro ou não. E tudo isso foram habilidades que eu desenvolvi. Por que eu desenvolvi?
porque eu percebia que fazia mal para mim e para as pessoas ao meu redor, né? E o que eu quero deixar no mundo é coisa positiva, não é coisa negativa. Mas eu procurei conhecimento. Eu ainda sou um pouco impaciente? Sou, mas se eu for colocar de 0 a 10, quando eu comecei eu era 0 paciente. Hoje eu posso dizer que eu sou 6. Olha só quanto eu evoluí, né? Eu era muito impulsiva, extremamente impulsiva, não parava de jeito nenhum pra pensar nas coisas que eu ia fazer, eu ia falar. Hoje, eu já consigo assim, ó. Eu paro assim, se o que eu vou falar pra alguém não é positivo, eu fico calada até eu encontrar a forma de dizer o que precisa ser dito, Olha, a Carol foi minha aluna. Nossa, quando eu dava aula, gente, eu era o cão de pano manga. Eu era muito brava, muito brava. Eu era muito exigente, né? Até porque pra você, né, dominar jovens não é algo fácil, né? Então, eu tava falando da impulsividade, né? Então, eu comecei, hoje, não, falando de coisas positivas. Então, se o que eu vou falar se o que eu quero falar pra você, eu ainda não tenho as palavras que vão te fazer ter o desejo da mudança, eu fico calada. Até eu encontrar as palavras certas. Eu consegui aprender o silêncio proativo que o Dr. Augusto fala, né? O Dr. Augusto Cury fala, né? Então, gente, a gente precisa, né, pra gente finalizar, que faltam 4 minutos. Nossa, passou rápido, né? Gente, quem vai estar comigo na última, hein? Tem uma surpresinha na última, hein? Tá? Vou deixar a frase aqui pra vocês marcarem as amigas para fazer o sorteio da mentoria. Já temos uma concorrendo à mentoria. Hoje a gente vai ter a segunda e semana que vem a terceira. Aí eu faço sorteio entre essas 3 e uma vai ganhar uma mentoria de coach emocional comigo. Então, eu quero que hoje vocês passem, tá? Tarefinha de casa. Se você fizer, tira uma fotinha e manda pra mim. Se você não quiser me marcar no Instagram, manda pra mim individualmente pra eu ver, tá? Pra você passar a escrever os autoelogios, o tanto que você conseguir, os autoelogios, tá? 2, compare você com você mesma. Eu hoje, tô comparando a Raquel de hoje com a Raquel de 4 anos atrás, 5 anos atrás, que buscou essa evolução, né? Que compreendeu essa evolução. Tá vendo, ó? Vocês aí, ó, que me conhecem há mais tempo, estão aqui comigo, já perceberam a evolução, tá vendo como dá pra evoluir, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Então, meninas, é isso, né? A gente tem que, o quê? A gente tem que se acolher, né? Se dar aquele abraço amoroso, se acolher, se reconhecer, se amar. Então, hoje eu quero deixar um desafio pra você se amar, sabe? Tira um tempinho pra você cuidar de você. Cuidar do seu cabelo, cuidar das suas unhas, cuidar do seu corpo, fazer um banho gostoso, mas hoje você dedicar a estimar aquilo que de mais importante você tem, que é a sua vida e você mesma, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês, tá? E eu vou deixar aqui, vou bolar, não pensei numa frase hoje, mas vou pensar nela e vou colocar lá no feed. Vocês vão poder marcar 3 amigas e fica o convite aí pro fechamento da nossa série, tá? De Frente com a Magnífica, vai ter uma super surpresa semana que vem pra vocês que estão me acompanhando, tá? Posso pro print? E vou fechar, falta 1 minuto e meio pra eu salvar e colocar no YouTube, tá? Beijo pra vocês, excelente final de semana, excelente carnaval, usem álcool gel, fiquem em casa, usem máscara, né, máscara de proteção e vamos que vai dar tudo certo.